E o Amazonas empata mais uma na Série B de 2025 e segue sem vencer no campeonato. Quer saber como foi Volta Redonda e Amazonas? Então vem comigo. E antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de deixar aqui o seu curtir, de compartilhar o vídeo para os seus amigos, para a sua família, para os seus amigos que torcem para o Amazonas, porque com isso o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e envia para mais e mais pessoas. Amazonas 1, Volta Redonda 1, válido pela 8ª rodada da Série B de 2025. Sendo bem sincero, é até chato continuar falando sobre. É mais do mesmo, muitos erros individuais, muitas escolhas ruins dos jogadores e da comissão técnica. E assim, quando a fase técnica não é boa, a gente precisa contar com um quesinho de sorte. Mas nem isso nós temos. O Amazonas é uma equipe fraca, uma equipe azarada, uma equipe mal montada, tudo isso fruto de um mau planejamento feito desde o final da Série B do ano passado. E a janela de transferência só abre em julho. O Amazonas só pode contratar jogadores que não tiveram contrato válido no ano de 2025. Ou seja, jogadores que não atuam desde o ano passado. Como foi agora o caso do argentino que acabou de chegar essa semana. Mas falando do jogo, o Amazonas foi com algumas surpresas para poder enfrentar a equipe do Volta Redonda nessa rodada. Tavares, que pouco produziu no campeonato desse ano, que vinha sendo muito questionado pela torcida, finalmente foi colocado no banco de reservas. Zabala entrou novamente como um ponta esquerdo, mesmo ele não sendo esse ponta esquerdo que a gente precisa. E o Guilherme Alves resgatou o esquema com 3 zagueiros, utilizando o Nilson Castrilhon, Jackson e Fabiano compondo aquela linha, com o Thomas Luciano na ala direita e Rafinha na ala esquerda. E esse esquema tático resolveu alguns problemas que o Amazonas teve defensivos durante todo o campeonato, mas escancarou outros problemas ofensivos que o Amazonas tem desde sempre. E foi muito na cara que o Amazonas não foi para atacar, não foi para ser dono do jogo, mas sim para jogar de uma forma muito reativa. Mas é aí que entra o problema. O Amazonas defendeu o jogo todo com um bloco de 5 jogadores atrás. Nossos pontas não são pontas velozes, com exceção do Ramírez, que se entrega muito, mas que não tem uma estamina que dura um jogo todo. É um jogador que se cansa muito, que se doa muito e que novamente terminou o jogo exausto. E os nossos 2 alas, tanto Rafinha quanto Thomas Luciano, não foram jogadores que novamente chegavam ao ataque. Quando o Amazonas recuperava a bola na defesa, os alas não se propunham a contra-atacar junto do ataque, pois eles eram jogadores de velocidade naquelas pontas. Então sobrava para o Zabala, sobrava para o Ramírez, sobrava para o Luan Silva, sobrava até mesmo para os volantes terem que contra-atacar. Então como que a gente vai jogar com um bloco de 5 atrás, esperando o nosso adversário, se a gente não tem como contra-atacar ele? Ou seja, é um jogo onde você só defende. E um outro grande problema que esse esquema com 5 jogadores atrás trouxe foi o sacrifício de um jogador de meio campo. Nós abdicamos de um jogador que cria, de um jogador que articula jogadas para recompor o sistema defensivo. E quando nós fazemos isso e nós não repomos um jogador naquela posição ou próximo daquilo, adivinha quem que ficou encarregado em criar as jogadas, em ser o cérebro do Amazonas nessa partida? Os 2 volantes, Léo Vasquez e Nicolas Linares. E eles não têm cacuete para isso. Eles não têm qualidade para isso. Muitas vezes eles estavam muito distantes da linha de ataque, porque eles precisavam pegar essa bola da defesa para poder levar até o ataque. E era uma distância tão grande, tão grande, tão grande, que tornava a equipe muito improdutiva. E além disso, eles pisaram muito pouco na grande área ofensiva do Amazonas. O Amazonas já tinha dificuldade em levar essa bola até o ataque, em cruzar essa bola com qualidade. E os nossos jogadores de meio campo e os nossos alas não chegavam para apoiar esses jogadores, para fazer uma triangulação, para fazer uma infiltração na área. E enxergando esses problemas de construção que o Amazonas tinha, o Volta Redonda descia suas linhas, dava a bola ao Amazonas, que logo perdia essa bola porque não tinha qualidade para manter ela no pé da própria equipe. Porém, o Volta Redonda é uma equipe tão ruim quanto a nossa. Essa é a realidade. É uma equipe que até tenta, que tem algum volume ofensivo, mas é uma equipe de uma jogada só, uma equipe que usa e abusa de bolas na área, que não tem qualidade para trazer essa bola até a área, assim como também nós não temos.
Mas eles conseguiam fazer uma coisa que a gente não conseguia: colocar pessoas na área, cruzar essas bolas com qualidade, ter um bom número de jogadores no ataque, pressionar a defesa da equipe adversária, ganhar uma segunda bola, ganhar um rebote, manter a bola no campo defensivo do adversário. E dentro desse curto espaço de tempo em que o Amazonas teve um pouco mais de posse de bola, teve um pouco mais de controle de jogo, o Amazonas conseguiu fazer o seu primeiro gol no campeonato com a bola rolando. Luan Silva sozinho na área, após cruzamento do Zabala, foi lá e só empurrou para as redes do Volta Redonda. E após esse gol, o Amazonas novamente abdicou de jogar. Não é uma questão física dos jogadores, não é uma questão técnica dos jogadores, é uma escolha de jogo. O Amazonas trouxe o seu bloco, que vinha sendo um bloco alto de marcação, trouxe para um bloco médio barra baixo, atolou o Volta Redonda no seu campo defensivo. Isso piorou mais ainda ofensivamente para o Amazonas, porque o Guilherme Alves se viu obrigado a trazer o Ramires e trazer o Zabala para essa linha de meio campo, fazendo um 5-4-1 e matando os pontos. Mas que com aqueles jogadores que tinham em campo não tinha muito o que ser feito. O Zabala não conseguiria mais fazer o contra-ataque da forma correta. O Ramires não conseguiria mais impor o seu ritmo físico para tentar ganhar as jogadas. E teria somente um Luan para tentar brigar com os zagueiros ali numa bola aérea. E o Amazonas se defendia bem. Contra o Atlético Goianiense se defendeu bem. Contra o Remo, mais ou menos. Contra o CRB se defendeu bem. Hoje se defendeu bem também. Quantas e quantas bolas na área o CRB, o Volta Redonda, o Atlético Goianiense, o Remo não colocaram na área do Amazonas nos jogos? E quantas nós conseguimos tirar com qualidade? Muitas, muitas. A eficácia defensiva do Amazonas nos últimos jogos tem sido muito boa. E tem sido o melhor setor da equipe nesses últimos jogos. Mas não adianta você ter uma defesa teoricamente sólida se no outro lado a gente não tem como equilibrar essa parte. Então vira um jogo de ataque contra a defesa e a defesa vai fazer o que pode, o máximo que dá, mas nem sempre tem como resolver em todas as ocasiões. E o resumo do primeiro tempo foi basicamente esse. O Amazonas fez o gol, entregou a bola para o adversário, que tinha pouca criatividade para poder fazer as jogadas corretas, e foi um jogo de baixíssima qualidade técnica. O Amazonas até começou fazendo algumas alterações para o segundo tempo, mas aos 5 minutos de jogo, no segundo tempo, o senhor Luan Silva faz uma falta que é de uma imprudência que chega a ser revoltante. Como que você, fazendo parte da primeira linha de pressão do seu time, que no caso é a linha de ataque, depois a do meio e depois a de defesa, você dá um carrinho daquele na lateral, no campo defensivo do seu adversário? Será que se o Luan tivesse continuado no jogo, o Amazonas teria vencido, empatado ou perdido? Não sabemos. Não tem como saber. Mas a expulsão do Luan Silva foi a carga que o Volta Redonda precisava para colocar pressão o segundo tempo todo no Amazonas. O Amazonas inexistiu no segundo tempo. A equipe, que já tem muitas dificuldades físicas em manter uma alta intensidade que pede o sistema tático do Guilherme Alves, agora não tinha muito o que fazer. Somente segurar o jogo da forma que desse. E no decorrer do segundo tempo, nós ficamos com 2 jogadores a menos. Porque o Kevin Ramires, que novamente, já no jogo passado, deu demonstrações de sinais que cansa muito no segundo tempo, foi mantido novamente pelo Guilherme Alves. Por quê? Novamente o Larry Vasquez cansado no segundo tempo, igual nos últimos jogos. Foi mantido por quê? Ah, mas os jogadores que saíram estavam fisicamente abaixo também, estavam cansados ou lesionados. Então há um problema na qualidade da preparação física do Amazonas. Alguém vai questionar isso? E assim, o gol era só questão de tempo. Assim como contra o CRB, era só questão de tempo. E aos 92 minutos, gol do Volta Redonda. Volta Redonda é esse que colocou diversas bolas na trave no segundo tempo. Teve ainda um outro gol anulado. E assim, não foi merecido o resultado. Esse 1-1 não foi merecido. O Amazonas não merecia sair com um ponto dessa partida. O Volta Redonda foi totalmente merecedor dos 3 pontos. E se eu fosse torcedor do Volta Redonda, estaria
muito chateado com esse resultado. Mas eu preciso fazer algumas menções honrosas sobre essa partida. Nilson Castrilhon fez um ótimo jogo, muito seguro, muito atento, se doava muito dentro de campo, gostei muito dele. Outro jogador que entrou muito bem na partida foi o goleiro Zé Carlos. O Amazonas não tem nenhum tipo de problema no gol. Ficou muito claro com as atuações do Renan e com a atuação do Zé Carlos hoje. Então, é uma posição que, pelo menos nisso, nós estamos muito bem. Mas e aí, me conta o que você achou sobre esse empate contra o Volta Redonda fora de casa. Deixa aí embaixo seu comentário falando sobre essa partida. O próximo jogo no Amazonas na Série B de 2025 será contra o Operário do Paraná, aqui em Manaus, neste domingo, às 17h30, horário de Manaus. Jogo esse válido pela 9ª rodada da Série B de 2025. E aí, tá confiante para esse jogo? Será se finalmente o Amazonas sairá dessa seca de vitórias? É o que veremos. E ó, fica atento que tem muita novidade boa vindo por aí. Valeu!